Paz, queridos. Tudo bem? Eu estou convidando algumas pessoas aqui. Amém? Já já nós vamos começar a nossa última aula. E depois nós vamos entrar com sonhos e visões. Não hoje, né? Na próxima semana. Tá bom? Deixa eu só convidar algumas pessoas aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Nós já vamos orar. Nós vamos falar com o Pai, para o Senhor falar conosco. Amém? Amém? Tudo bem com vocês? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Senhor está conosco. A Bíblia fala que o Senhor está conosco, né? Enquanto nós estivermos com Ele. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Enquanto nós estamos com o Pai, Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Quem abandona, às vezes, o barco é a gente. Amém? Vamos iniciar? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a cada um dos Teus filhos que está comigo nessa live, neste culto, neste estudo bíblico, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco diante de Ti, eu sei que existem pessoas, meu Deus, que estão deprimidas, meu Deus, entristecidas, desesperadas, angustiadas. Algumas pessoas me ligaram hoje, meu Deus, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Cada um falou de um tipo de problema, mas o Senhor sabe muito mais além daquilo que elas me falaram, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe quem me ligou hoje, o Senhor sabe o problema de cada uma delas, individualmente. Eu coloco diante de Ti, não vou citar o nome para não constranger essas pessoas, mas que o Senhor venha, Senhor, entrar na casa dessas pessoas, trazer alegria, trazer a paz, meu Deus. A Tua palavra diz que a paz do Senhor entre em nossos corações. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso consolador, que o Senhor é nosso auxílio, o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Existem pessoas, meu Deus, angustiadas, entristecidas, que o Senhor venha colocar a paz, Senhor, no coração dessas pessoas. Tira, Senhor, essa angústia, esse peso, Senhor, essa tribulação, Senhor, esse medo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Senhor, essas vidas, meu Deus, que eu seja um canal de bênção, Senhor, para essas vidas agora. Eu não vim aqui pela minha própria vontade, mas o Senhor me impulsionou a estar aqui e eu estou obedecendo o Teu chamado, o Teu ide, meu Deus. Então, usa a minha vida. Eu sou agora o Teu instrumento nas Tuas mãos. Faça de mim, Senhor, uma bênção, Senhor, para a vida dessas pessoas. Que a Tua palavra vá, Senhor, produza o resultado para o qual foi enviada. Que o Senhor venha alcançar essas vidas, alcançar essa família, trazer a paz, trazer o consolo. Que o Senhor coloque palavras na minha boca, que sejam respostas de oração na vida dessas pessoas, meu Pai. Usa a minha vida, sou o instrumento Teu. Que o Senhor venha me tocar para que eu venha ser usada por Ti neste momento. Que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Usa a minha vida para a glória do Teu nome. Amém? Amém, queridos? Hoje vai ser a nossa última aula desse estudo, né? E o Senhor, enquanto eu estava revendo, né? Porque eu sempre gosto de ler antes das aulas e sempre o Senhor tem uma palavra nova. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então, assim, eu fiquei de dar respostas, né? Se um cristão pode ter um demônio. Então, possuir um demônio, ou seja, ficar possessa. São vários estágios até a pessoa chegar ao estágio de possessão. Então, nós temos que analisar, né? A palavra é para nós. Então, nós temos que analisar em qual quadro nós estamos. Existem 7 aspectos. E o último aspecto, primeiro, são 7 aspectos que levam a uma possessão demoníaca. Primeiro, a regressão, vou explicar já já. A repressão, a supressão, uma pessoa desanimada, ou seja, uma pessoa oprimida, opressa, e a obsessão. A obsessão é o último estágio, né, até um cristão ficar
possesso. Então, vamos ver aqui. Vou falar eu vou terminar essa aula hoje. Talvez eu passe algum pouquinho, se você tiver um pouquinho de paciência, porque eu não gosto, eu enxuguei o máximo que eu pude para terminar hoje. Mas eu até escrevi alguns versículos aqui para não ficar abrindo tanta Bíblia hoje, porque eu quero terminar essa conclusão aqui, mas eu quero que vocês entendam, né? Porque não adianta eu terminar correndo demais e fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, eu faço direito ou eu não faço. Então, eu prefiro fazer direito. E se você está aqui é porque você gosta da palavra. Então, vamos ficar um pouquinho comigo hoje. Nem que passe um pouquinho, mesmo que fique... Talvez você não possa ficar até o final, mas eu vou deixar tudo registrado para a pessoa depois ver com calma, com paciência, entendeu? E eu vou dar os versículos direitinho, você vai anotando, senão depois você para o vídeo e vai escrevendo, tá bom? Então, primeiramente, o primeiro aspecto que leva uma pessoa, um crente, a uma possessão demoníaca, ou seja, a regressão. Por exemplo, se você está parado no mundo espiritual e você não está crescendo, eu já falei isso em outras vezes. Se eu estou observando a minha vida, eu não estou crescendo, eu não estou frutificando. O que Jesus falou para aquela videira, né? Aquela árvore que não tinha fruto. Ele mandou cortar e lançar no fogo, não foi? Então, por exemplo, se eu não estou dando fruto, não tem um versículo aqui, depois você procura aí, né, você acha. Eu não vou parar para, né, procurar versículo agora. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração agora, por isso eu não anotei. Então, se a árvore não está produzindo, Jesus, quando ele viu, ele amaldiçoou aquela figueira. Ele falou, arranca e corta no fogo. E aí, o que a pessoa falou? Olha, Senhor, me dá mais um ano para que eu dê fruto, para que essa árvore dê fruto, eu vou podar, vou trabalhar com essa árvore e ela vai dar fruto. Né? Então, o Senhor, às vezes, nos dá um tempo para nós crescermos. Se eu não estou dando fruto, o Senhor fala que Ele vai arrancar e lançar no fogo. Então, por exemplo, se eu não estou crescendo, eu estou regredindo. Então, analise a sua vida, analise a sua vida. Se você não está crescendo, você está regredindo. Então, a pessoa parou de crescer no mundo espiritual, significa que ela não está buscando, senão que ela não está ativa com o Espírito Santo, então ela começa a regredir espiritualmente e até a casa ficar vazia e adornada até um demônio entrar. Nós vamos entrar nesse aspecto daqui a pouquinho. A repressão, o que isso significa? Uma pessoa começa a reprimir, impedir, tipo, existem pessoas que são opressas, né? Elas, por exemplo, às vezes um marido reprime a mulher de falar, então ela fica com medo, ela vai ficando com medo, daqui a pouco ela não consegue mais se soltar, né? Às vezes a pessoa é tão reprimida, às vezes até para sair na rua, ela tem medo. Eu cheguei a um estágio antes de ser cristã, que eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de procurar emprego, para mim ia acontecer alguma coisa comigo, então eu estava oprimida. Então os medos começaram a me cercar, e isso, tem pessoas aqui na igreja que sabem disso. E o que é, Maria? Tá mostrando só metade? Não tô entendendo. Melhorou? Peraí. Sim, melhorou? Acho que ficou melhor, né? É que eu não reparei isso, não. Agora ficou bom, né? Me fala aí, Márcio. Tá alguma coisa errada, me fala. Então, voltando aqui. Então, existem pessoas que o pai, às vezes, pode reprimir. Estou dando aspectos de coisas para vocês entenderem o que pode levar uma pessoa a ficar reprimida. O pai é igual uma criança, quando tá chorando. O pai bate, a criança tem motivos para chorar, e o pai, cala a boca, não deixa nem a criança chorar. Então, a criança vai ficando reprimida, e a criança começa a chorar, tá reprimida. Então, repressão, reprimir sentimentos, impedir a expressão natural, são sinais, ou seja, são sinais que a pessoa não está podendo se comunicar e ela começa a ficar reprimida. Já viu uma pessoa reprimida? Que ela não consegue se expressar? Por quê? Ou a circunstância da vida está reprimindo ela não consegue... Ela tem problemas, já conversei com pessoas assim. Ela tem problemas, mas ela não consegue explicar o problema. Ela não consegue falar o problema. E ela fica sem saber o que falar. Ela sabe que está triste, está angustiada, mas não consegue falar. Ou seja, está sofrendo uma repressão. Ela fica presa, não consegue. Existem pessoas assim, né? Eu, por exemplo, sou uma das pessoas, por exemplo, quando eu tô no auge, cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que, na hora do problema, ela conta pra todo mundo. Ela quer desabafar, quer contar pra todo mundo. Outras pessoas, ela passa o problema sozinha e depois que passa o problema, aconteceu isso. A pessoa não consegue se explicar. Tá bom, Mar? Obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, existem pessoas que não conseguem se expressar. Por exemplo, os discípulos. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus estava, né, foi orar e Jesus falou assim, olha, fica aqui orando e
né, fiquem comigo em oração, vigiando comigo. O que os discípulos foram fazer? Algumas pessoas falam que os discípulos desprezaram Jesus e foram dormir. E eu confundo sempre os livros, não sei se é Mateus ou se é Lucas, não sei, depois eu vou ver. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre dessa passagem, né, da agonia de Jesus. E um desses livros fala que os discípulos foram dormir de tristeza. Paz, Miriam, Deus abençoe. Então, um livro especificamente fala que os discípulos foram dormir de tristeza. Existem pessoas que ficam oprimidas e elas não conseguem expressar o problema, elas preferem dormir. Ela dorme porque para ela o problema passa. Então, por isso que existem pessoas que começam a entrar em depressão. Ela não consegue falar, ela não consegue se expor, ela não consegue falar nem com Deus e nem com ninguém. Então, quando chega um estágio, esse é o segundo estágio, a pessoa para de se comunicar, ela não fala o problema, ela não cita o que está acontecendo, e as pessoas perguntam o que tem, ela fala, tá tudo bem. E na realidade não é porque ela está em fé, algumas pode ser que estejam, né, que nem aquela mulher, quando, né, ela perguntaram para ela, e o seu filho? E ela falou, vai tudo bem. O filho dela estava morto, e ela dizendo, não, vai tudo bem. Às vezes uma expressão de fé, que a pessoa vai tudo bem, eu estou confiando em Deus. Mas existem momentos que as pessoas não conseguem falar. O terceiro estágio seria a supressão. O que é a supressão? Ou seja, a pessoa começa a guardar os sentimentos, esconder um desejo, um sentimento ou uma informação. São pessoas que reprimidas, que elas não se entusiasmam com mais nada. Perdeu a esperança de viver, perdeu a esperança na vida. Tipo, nada chama atenção, ela não tem mais desejo de nada mais, nem de trabalhar, nem de estudar, nem de casa, perdeu o desejo. Então ela está suprimida, ou seja, ela por tantos sentimentos, ela começa a ficar pressionada e começa a guardar, esconder. Ela não olha para a vida e parece que a vida perdeu o brilho, né? Então eu tô falando muito rápido, se eu tiver me fala, porque às vezes como diz, né, a pressa inimiga da perfeição. Eu quero terminar essa matéria hoje bem explicadinho. Então, aí o quarto estágio, perdão. Uma pessoa desanimada. A Bíblia fala de um espírito desanimado, enfraquecido, ou seja, vem a melancolia, vem o abatimento, a tristeza, ou seja, um decréscimo. A pessoa começa a se achar um nada. Eu não sirvo para nada, a minha fala não serve para nada, eu não edifico ninguém, ou seja, ela começa a se sentir inútil. Esse é o seu quarto estágio, né? A pessoa acha que tudo que ela faz é nada. Então, começa a chegar o estágio de a pessoa fala assim, eu quero tirar minha vida, porque eu não sirvo para nada. Para que serve a minha vida, né? O diabo não vem falando, olha, eu sou o diabo, eu vim destruir sua vida. Ele começa colocando tristezas, angústias, né? A regressão, ou seja, a pessoa começa a se enfraquecer espiritualmente, não começa a crescer mais, ela para de se comunicar, perde a esperança pela vida e começa a ficar desanimada. Então, a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o Senhor tem cuidado de nós. Então, quando chegar esses momentos, todos nós temos, infelizmente, nós temos, principalmente agora nessa pandemia, muitas pessoas estão muito aflitas, angustiadas, com falta de esperança, né? Então, a Bíblia fala, procura lembra de um versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não posso ficar olhando só para a televisão, vendo más notícias. Quando você se sentir assim, começa a pegar a Bíblia, começa a colocar um louvor e começa a buscar as coisas de Deus e larga um pouco a televisão. Porque a televisão lança dardos inflamados do maligno. Às vezes a televisão, por um momento de distração, você colocar um DVD para você assistir um filme, ou procurar filmes que edificam tua fé, coloca filmes evangélicos, coloca louvor, né? Tem a televisão que você pode colocar lá o louvor gospel, né? Televisão. Então, pare para ouvir a voz de Deus, não fica ouvindo a voz do diabo, que o diabo ele lança dardos. Dardo, sabe o que é dardo? Dardos são pequenos setinhas. Então, a Bíblia fala que os dardos inflamados do maligno. Então, o que ele faz? Ele lança os dardos, né? Naquela época os índios usavam os dardos, por isso que ele manda colocar na couraça da justiça
eles passavam óleo no escudo. Então, quando untava com óleo, besuntava com óleo. Então, quando eles lançavam esses dardos inflamados, eram pequenos dardos que iam à distância. Quando esses dardos batiam no escudo, aquele dardo apagava com o fogo, com o óleo. Então, não atingia o soldado. Então, nós temos que buscar a palavra de Deus para os dardos inflamados do maligno não entrar no nosso coração, não entrar na nossa mente. Então, nós temos que buscar constantemente a palavra do Senhor. Até porque, se nós pararmos de crescer, o que acontece? Nós vamos regredir. Então, nós temos que buscar a presença do Senhor. E aí vem o quinto estágio. Parece que é tudo palavra igual, né? Mas depois você para o estudo e você vai lendo cada passo que eu estou explicando aqui, tá? Eu não vou ficar explicando, mastigando como eu gosto de fazer na aula presencial, porque o tempo é curto e nós temos que resumir. Então, a opressão aqui diz... a opressão, na realidade, ela esmaga o sentimento, ela sufoca, ela oprime. A pessoa não é capaz, às vezes, de suportar. E atormenta violentamente as pessoas. Então, o Senhor fala aqui, se o Filho vos libertar, em João, capítulo 8, versículo 36, o Senhor fala, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se eu estou livre, se eu sou liberta uma vez, eu vou continuar liberta se eu permanecer com o Senhor, né? Então, e aí tem o sexto estágio, que é a obsessão. O que é uma obsessão? Existem pessoas que são obcecadas. Minha mãe dizia que tinha um rapaz, que ele tinha problemas mentais lá na Bahia, onde ela morava. E ela falava assim, que ele era doido, né? O pessoal falava, a Bíblia fala que, a Bíblia não, minha mãe falava, que doido é pior que, incutido é pior do que doido. Por exemplo, existem pessoas que têm obsessão por alguma coisa. Então, por exemplo, existem pessoas, mulheres, eu vou dar um exemplo assim, né, mas para vocês entenderem. Existem mulheres ou homens que são obcecados, obsessão. Ele tem o namorado, ou o marido, ou a mulher, ou enfim, ou um filho. Então, ele é obcecado. Então, eu vou dar o exemplo de um casal. Às vezes, a mulher ou o homem, ele fica tão obcecado, né, com sensação de posse por alguma coisa, e ela começa a ficar preocupada, porque o diabo, ele sabe onde vai atingir tua mente, teu coração, tua vida. Existem mulheres que elas são tão inseguras que elas acham que o seu marido ou mulher, né, e vice-versa, né, estão traindo. Por quê? Porque elas começaram a se autodepreciar, se achar um nada, se achar um lixo. Então, ela acha que o marido ou a esposa podem olhar para outra pessoa, porque ela está se autodepreciando, ela não se sente mais bonita, ela não se sente mais mulher, ela não se sente mais segura. E aí vem um demônio e começa a lançar seta na mente dele ou dela, e ela começa, aí vem o espírito de ciúmes. Eu não vou ler todo esse versículo aqui, eu gostaria de... Uma hora eu explico esse versículo detalhadamente. Então, existem pessoas que ficam tão preocupadas com ao ponto de imaginar que a pessoa está traindo. Ela perde a lógica. Então, aí o diabo começa a lançar, né? O espírito de ciúmes, que é um demônio. Aí a pessoa começa a achar que o marido ou a mulher está traindo e fica com aquela ideia fixa. Ou seja, meu marido não é fiel e o diabo faz, tipo, ele entendeu que você é uma pessoa super ciumento ou uma mulher muito ciumenta, aí o diabo começa a atacar a ideia da pessoa e toma uma proporção, o resultado até a perda do casamento ou destruição do lar, enfim. Em Números, eu vou ler esse versículo aqui, vou ler rapidinho aqui, tá? Esse eu vou ler rápido. Números capítulo 5, abra lá comigo. Eu não vou explicar todos os versículos, que é bem complexo, bem complexo. Mas vou explicar mais ou menos, tá? Capítulo 5, versículo 14. Aqui fala da prova da mulher suspeita de adultério. Aqui fala do ato de adultério, enfim, né? Que depois vocês vão ler esse versículo, vocês vão entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me ligar, tem o WhatsApp da igreja, tem meu WhatsApp pessoal, e eu explico direitinho. Eu não vou perder muito tempo aqui. Não vou gastar muito tempo aqui para não sair da matéria. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes,
por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ele contaminado, então aquele varão fará a sua mulher perante o sacerdote e trará a sua oferta por ela, 1/10 efa de farinha e de cevada, sobre a qual não deitará azeite, e nem sobre ela porá incenso, porque é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Ou seja, aqui fala que o sacerdote fazia prova. Ele, vou resumir um pouquinho aqui, tá? Ele fazia a mulher, ele apresentava aquela oferta de ciúmes, depois a mulher bebia aquela erva amarga, e ele colocava uma palavra de maldição. Olha, se você realmente pecou, se você pecou, então você vai beber isso aqui, a sua barriga vai inchar, e vai ser notório que você realmente traiu o seu marido. Então, como às vezes o marido não tinha certeza, ele só tinha o espírito de ciúmes, ou seja, foi levantado uma hipótese de que a mulher estava traindo. Então, o marido levava a mulher perante o sacerdote apresentava a oferta de ciúmes, e se por acaso a mulher ficasse enferma, haveria uma conclusão de que a mulher realmente tinha traído. Então, a mulher tinha medo de não confessar perante o sacerdote, porque sabia que ia sofrer consequências. Então, o marido pegava a mulher, levava diante do sacerdote, e naquela época, eu acho que as pessoas tinham um pouco mais de temor, porque hoje em dia as pessoas mentem na cara do sacerdote, dizendo que não fez e fez. Né? Infelizmente, existe isso. Como Ananias e Safira. Mentiu pro apóstolo, e mentiu e morreu, os dois, né? Vocês já conhecem essa passagem. Então, existem muitas pessoas hoje que perderam o temor, que mente na cara do Espírito Santo e não tem nada a ver. Para eles não tem nada a ver. Mas naquela época existia temor. As pessoas conheciam que realmente as coisas aconteciam. E não mudou, porque Deus não muda. Então, aqui, a mulher, quando se havia traição, ela ficava enferma, e todos no seu arraial sabiam que ela tinha mentido para o sacerdote e ficava enferma. E se a mulher estava pura, ela concebia, ou seja, ficava grávida. Então, ali era a prova se a mulher tinha traído ou não. Então, aqui, o Espírito Santo continua o mesmo, ele não muda. Então, a Bíblia fala que existem pessoas que são obcecadas. Então, tinha um sentimento de posse, né? Por exemplo. O último estágio é a possessão. Nesse estágio, a pessoa não consegue mais se controlar. Aí precisa realmente fazer um quadro de libertação mesmo, né? Oração, jejum, porque a Bíblia fala que uma caça de demônio ela só sai com jejum e oração. É o último estágio. Então, as pessoas, às vezes, vão dando brecha pro diabo, até chegar nesse estágio aqui. Então, quando a pessoa começar a ficar com esses estágios aqui, né? Ou seja, ela para de crescer espiritualmente. Ela para de se comunicar. Ela não quer mais se comunicar. Todos os problemas que ela tem, ela guarda para si, ela não consegue. Né? A repressão, a supressão, ou seja, as pessoas não se entusiasmam com mais nada, perdeu a vontade de viver, perdeu a alegria, tudo aquilo que antes era interessante para ela hoje não tem mais interesse. São pessoas completamente desanimadas, né? Enfraquecidas, melancólicas, abatidas, vivem em tristeza, né? Depois vem a opressão, o sentimento de posse, ela tem ciúmes de tudo, porque ela acha que como ela se autodeprecia, ela começa a se achar um nada e começa a entrar em estágio de opressão, e depois o último, a opressão. E nesse estágio, né, de possessão, a pessoa pode até se matar, cometer o suicídio, porque ela não tem mais, o diabo começa a falar. Chegou um estágio da minha vida, eu acho que eu já contei isso para a igreja, nunca contei numa live. Eu lembro que eu era uma pessoa muito oprimida. Eu via vultos, eu via coisas, eu tinha ataques durante a noite, meu corpo adormecia. Depois eu vou explicar isso, né? Na Bíblia, até mesmo cristãos têm isso. Às vezes você dorme vou explicar isso em sonhos e visões, tá? Porque aí vou abranger mais. Então, às vezes a pessoa está dormindo e parece que está amarrado, preso, e não consegue se libertar, né? Até cristãos têm isso, e começa a clamar o sangue de Jesus, parece que não consegue falar o nome de Jesus. Então, eu era muito opressa. Eu não cheguei ao último estágio de possessão demoníaca, porque o Senhor me salvou antes, né? Mas era uma pessoa muito triste e melancólica. Então, eu subi em cima da laje, que antigamente não tinha em minha casa.
E aí o diabo falava na minha mente, ó, se joga daí, ó, aí as pessoas vão ver que você estava sofrendo, que você, coitadinha, né? Então o diabo quer colocar esses sentimentos, existem pessoas que colocam na internet, estou carente, estou triste, com vontade de tirar minha vida. Isso pode ser verdade? Sim, com certeza. É uma forma de ela desabafar, porque ela quer o carinho das pessoas. Então, às vezes as pessoas, é frescura, fulano tá com frescura. Às vezes não, às vezes ela tá desabafando pela internet. Existem pessoas que conseguem desabafar pela internet, né? Então, ali é o momento que você realmente, às vezes pode ser, tem pessoas que são meio carentes, gostam de chamar atenção, mas outras estão realmente no estágio de possessão, de obsessão, de depressão. E nós temos que ficar atentos com isso. Aí que fala, gente, não passa rápido, mas eu vou terminar hoje, em nome de Jesus. A Bíblia fala, um cristão pode ter um demônio? Eu comecei um pouquinho mais tarde, acho que eu comecei, nem vi que hora que era, mas devia ser 8h30, eu acho, tá bom? Que até me preparar aqui, eu acho que foi 8h30, tá bom? Eu vou terminar um pouquinho mais tarde hoje, tá? Me aguenta aí, pode não. Um cristão pode ter um demônio? A Bíblia fala que o diabo ele pode aprisionar uma igreja inteira. Às vezes a pessoa, o que leva um cristão a possessão demoníaca? O que abre porta? O pecado. Né? O pecado, às vezes, a pessoa acha que não tem nada a ver, né? E começa a fazer pecados, cometer pecados, e aí abre porta, abre brechas pro diabo, né? Em Efésios 4, versículo 30, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fossem selados para o dia da vossa redenção. Quando o Espírito Santo ele se entristece, a pessoa vai pecando. A Bíblia fala que o Espírito Santo não habita em templo sujo, então ele se retira. Então, ele se entristece e se retira. E aí a casa fica vazia, aí os demônios veem que a casa está vazia e é adornada e entra com mais 7. Por exemplo, a igreja de Coríntios era igreja. Vou ler esse versículo que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 13, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, que eu já deixei anotado para ler com vocês. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeie, como é de haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem tal ato cometeu. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa a vossa fama. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa com o fermento, não façamos a festa com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então aqui a Bíblia fala que a igreja de Coríntios não era boa a fama. Então, às vezes, nós não nos preocupamos com a nossa reputação perante as pessoas. Como é que as pessoas nos vê lá fora? Como é que a pessoa te vê lá fora? O seu testemunho é limpo, né? As pessoas olham para você e falam assim, olha, essa igreja, ou seja, eu como igreja, estou limpa perante a sociedade, perante as pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas não se preocupam com a reputação. A Bíblia fala que se eu escandalizar, é melhor amarrar uma âncora no pescoço e me lançar no mar, não fala isso? Então, a Bíblia fala que se o meu olho direito se escandalizar, eu arranco o olho, melhor entrar com um olho só do que com 2 e ir para o inferno. Então, o que está escandalizando? Então, eu tenho que tomar cuidado, sim. Existem algumas pessoas que falam assim, eu que se dane as pessoas com que a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e eu faço aquilo que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. A partir do momento que você é igreja, a tua vida é referente, sim, sobre o que, né? Vão te julgar, vão julgar a igreja, vão julgar a palavra de Deus pela tua vida. Você é igreja. Então, você tem que se preocupar, sim, com a sua reputação. A Bíblia fala em Mateus,
capítulo 16, do 13 ao 17, diz que Pedro, né, e os discípulos, eu vou ler esse versículo, tá? Mateus 16, versículo 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem aos homens ser filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou outros os profetas. E diz-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Né, Pedro aqui, como você sabe, ele foi um dos primeiros apóstolos a ser usado por Deus. Na primeira pregação dele, ele ganhou mais de 3.000 almas. Então, ele era um servo de Deus que ele era muito expressivo. Ele falava tudo que ele pensava. Então, de todos os discípulos que Jesus perguntou, foi Pedro que respondeu. Ele falou: olha, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus falou: olha, eu te digo que bem-aventurado és tu, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai. Então, aqui, Deus, ele foi inspirado por Deus. Paz, Priscila, tudo bem? Deus abençoe. Então, aqui ele foi usado por Deus. No momento que ele foi usado por Deus, o Senhor Jesus começou a falar que ele ia ser sacrificado, né? Que essa passagem você sabe. E, inclusive, Pedro... Por que as pessoas falam de São Pedro, né? Tem a festa de São Pedro. As pessoas começaram a idolatrar um servo de Deus, porque ele era um homem de Deus, um homem que dava testemunho. Então, quando ele morreu, as pessoas começaram a idolatrar ele. Então, por isso que as pessoas falam que, por causa desse versículo aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Essa passagem, o Senhor fala para mim e para você. Quando um servo de Deus, ele profetiza, essa porta está aberta, essa porta está fechada, né? Então, o Senhor diz que ele teria autoridade, né, sobre abençoar uma pessoa e amaldiçoar. Depois é motivo para outro estudo, né? Não dá para explicar tudo num estudo só. Então, isso estava querendo dizer espiritualmente. Então, por isso as pessoas começam a idolatrar Pedro e falam: olha, eu vou pedir para São Pedro abrir as portas. Existem pessoas que fazem reza para São Pedro, que ele tem a chave. Não, nada a ver. Ele é um servo como eu, como você, né? Foi um instrumento de Deus como eu, como você. Então, ele não é anjo, ele não é Deus, ele não é nada. Não adianta você pedir nada para ele, porque ele não vai te dar. Porque quem abre as portas é Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Santo nenhum tem esse poder. Voltando aqui. Na mesma hora que o Pai revelou pro Pedro, no mesmo momento, quando Jesus falou: olha, eu vou sofrer, vou morrer, vou ficar 3 dias, né? Depois eu vou ressuscitar. No versículo 22 e 23, e Pedro, tomando de parte, começou a repreender: o Senhor, tens compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me reservas de escândalo, que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você notou como é sério o mundo espiritual? A linha que divide o espírito é uma linha tão fininha que, ao mesmo tempo que eu posso ser usada por Deus, eu posso ser usada pelas trevas. Então, Pedro, no mesmo momento que ele foi usado por Deus, no mesmo momento o Senhor repreendeu um demônio dele: para trás de mim, Satanás. Ele não estava possesso, entendam isso. Ele foi induzido a falar aquilo. Então, ele, ao mesmo tempo, ele falou uma palavra. Porque quem não queria que Jesus acontecesse tudo isso? Que ele sabia que através de Jesus muitas almas seriam salvas, inclusive eu e você. Então, ele falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Imagine, né? De repente, no meio ele era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, e o Senhor expulsou para trás de mim. Deve ter causado algum escândalo, mas Pedro, nosso Senhor, falou duro com ele. O Senhor não estava falando, Jesus não estava falando com Pedro, estava falando que estava soprando no ouvido dele. E em momento nenhum, Jesus falou com Pedro, né? Quando ele falou assim: olha, não foi a carne, primeira
revelação que Deus deu para ele. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu pai. Então ele reconheceu que foi o pai que falou com Pedro. E quando Satanás falou com Pedro, Jesus falou com Satanás, não falou com Pedro. Para trás de mim. Ele não xingou Pedro. Ele estava expulsando, porque ele estava vendo o mundo espiritual. Ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo que era o diabo que estava soprando no ouvido dele. Então você entendeu como nós temos que andar em linha com a palavra de Deus? Em Efésios 4:27, o Senhor fala, não deis lugar ao diabo, porque se você der, ele vai entrar. Então a Bíblia fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo, em Efésios 4, do 27 ao 32, né? O Senhor fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, a minha boca, ela não pode sair palavrão. A Bíblia fala de uma fonte, ela não pode sair água doce, nem água, e ao mesmo tempo água salgada. Ou sai doce ou sai salgada. Ou eu sou instrumento de bênção, ou eu sou instrumento do maligno. Então, eu tenho que saber para qual desígnio que eu quero que Deus me use. Então, se eu quero que Deus me use, eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo. Então, em Lucas, capítulo 6, versículo 18, depois você abra lá, o Senhor fala sobre a religiosidade. Ou seja, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, para que eu não venha dar lugar para o diabo. Em Efésios 5, versículo 11 em diante, até o versículo 20, a Bíblia fala, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Se eu sei que uma coisa é errada, para que eu vou fazer? Porque os que fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Esses crentes, né? E nós estamos falando de cristãos aqui, né? Se um cristão pode ter um demônio. A Bíblia fala, porque, em capítulo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Existem crentes que entre quatro paredes faz coisa que até o diabo fica, nossa, ele teve coragem de fazer isso? Então, o Senhor está falando aqui. Mas o Senhor fala que ele vai manifestar as obras, né? Versículo 3. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Não adianta você se esconder atrás de um pecado, porque esse pecado vai ser manifesto. Por isso, a Bíblia diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Existem pessoas que estão cegas espiritualmente, fazem coisas às ocultas, e diz, ninguém está vendo, o Senhor fala que ele vai manifestar as obras infrutuosas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não anda como louco, não, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, O Senhor fala, não ande como louco, não ignore a palavra de Deus, não ignore a palavra de exortação do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia fala que os angustiados de espírito, eles tomavam vinho, tomavam bebida para esquecer os problemas. O Senhor fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos encher do Espírito. Existem pessoas que estão enchendo a cara de cachaça para esquecer tudo que está acontecendo. O Senhor fala que isso é momentâneo. Você pode, de repente, esquecer, porque a cachaça tira a mente, ou seja, a pessoa deixa de pensar nos problemas, passa por um momento, né? Mas a Bíblia fala para encher do Espírito. Continuando aqui, né? O cristão tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. É ele que convence o homem do erro, do juízo, do pecado. Em Eclesiastes 10, versículo 8, o Senhor fala, aquele que abrir uma cova, cairá nela. O que você está fazendo na tua vida? Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Se eu quero comer milho, o que eu vou plantar? Abacate? Não, eu vou plantar milho. Estou com vontade de comer milho, eu vou plantar milho. Existem pessoas plantando coisas que não quer a colheita depois. E tudo aquilo que eu semear, certamente eu vou colher. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tudo que você plantar, né, você planta um milho, ele nasce uma espiga. Então não adianta você achar que você vai colher, não, eu só plantei isso, mas você colhe isso e mais um outro tanto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu venho plantando, para que futuramente a minha colheita não seja com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Né? A Bíblia fala, sabemos que tudo aquilo que eu plantar. Então, para que eu não venha a ser oprimida, né, um cristão,
para eu não ser opresso, até chegar ao estágio de possessão, eu tenho que estar com a minha casa cheia. E a Bíblia fala de Efésios 6, né? Do versículo 10 em diante. Fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não tenho que achar que eu sou autossuficiente, eu sou crente, o diabo não vai mexer comigo porque eu sou crente. Se eu não guardar a palavra, a casa está vazia, ele vai vir com mais 7. Não tem jeito. Então o Senhor fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pensa, você acha que nós vamos resistir tudo isso sem nós não estarmos revestidos pelo Senhor? O Senhor fala: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos, aquilo que eu expliquei no começo, que os dardos são setas pequenininhas, que podem ser atiradas à distância. Então eles colocavam no escudo, besuntavam com óleo. Então quando aqueles dardos batiam no escudo, aquele óleo apagava os dardos. Então o Senhor fala para a gente, né, se preparar com as armas de Efésios 6. E aqui fala dos dardos inflamados do maligno. Tomar o capacete da salvação. Por que o capacete? Uma hora eu paro para explicar todos esses ornamentos da palavra de Deus. Porque às vezes nós não podemos impedir, por exemplo, um ato de adultério, ele não começa com o ato, ele começa com os pensamentos. Então a pessoa começa a pensar, daqui a pouco abre a internet, começa a ver. Então o diabo começa na mente. Eu não posso impedir, mas eu posso impedir que ele faça o ninho dele. Então eu vim pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos de morte, ou pensamentos de traição, ou qualquer pensamento, o Senhor fala para colocar o capacete da salvação. E depois a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, tem que ficar sempre buscando a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Entendeu? E a Bíblia fala sobre... já falei, né, algumas coisas aqui que levam à possessão demoníaca. Quais são as manifestações? O espírito de medo. Existem crentes que têm medo de tudo, medo da vida, medo de tudo, medo de tudo. Tem medo de sair para procurar emprego, né? As manifestações. Então a Bíblia fala que uma das manifestações demoníacas é o medo, porque o medo ele paralisa. O medo ele paralisa, ele coloca terror, ele coloca pesadelos, ataques no coração, ou seja, ansiedade, tristeza, estresse. Uma das manifestações é o medo. A outra manifestação é a opressão. Tipo, uma lamentação excessiva, uma tristeza, uma dor, uma rejeição, insônia, um sentimento de autopiedade, mágoa, ela não consegue perdoar ninguém, vive com raiva, com um sentimento ruim no coração, desânimo, desesperança, tendências suicidas, o espírito de ciúmes, que eu já falei um pouco do começo lá. Existem pessoas... Quantas pessoas têm assassinado? Você não tá comigo, então você não fica com ninguém. Então, é um assassinato, vingança, desrespeito, crueldade, ódio, competição, né? Aqui a Bíblia fala sobre o espírito de medo. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Quando Jó, ele estava com medo, o que ele falou? O que eu temia me sobreveio. O que me receava me aconteceu. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz: como imagina sua alma, assim é. Se você começa a se autodepreciar, eu sou incapaz. De repente a mãe fala assim: olha, você é um incapaz, você não presta pra nada, você é igual ao teu pai, você é igual a tua mãe, você é igual a sua tia, você é igual a não sei quem, não sei quem, não sei quem. E a Bíblia fala: como você se imagina, você é. Então a pessoa fica imaginando que ela é ruim. Então ela começa, né, se materializar naquilo. Jó, aquilo que ele temia, sobreveio a ele. Por exemplo, a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 18, eu não vou ler o texto.
o moço de Eliseu, ele estava com tanto medo, que ele falou, ai, Senhor, e agora? O Eliseu, o que ele fez? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Muitas vezes, o medo faz a gente ver coisas onde não existe, coisas que não vão acontecer, e você começa a ficar tão nervoso que às vezes tendo ataques cardíacos, porque o medo é muito grande. Eu lembro uma vez num acampamento, que eu fui num acampamento e acabou a luz. E aí tinha umas luzes de emergência, tinha uma pessoa que brincava com a mão, né? E fazia brincadeiras com a mão e vinha outro, fazia como se aquele jacaré, parecia um jacaré, estava engolindo a outra pessoa. Às vezes, a sombra daquilo que nós estamos vivendo parece ser muito maior, porque o medo faz você ver as circunstâncias muito maior daquilo que você tem visto. Lembra de uma música? Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, pode parecer tudo perdido, mas o Senhor está no barco, Ele não te deixa só, lembre-se disso. O Senhor fala, não te deixarei só, né? Mas enviarei o meu Consolador. O Senhor fala em Mateus 10, 28, assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus... Perdão, falei o versículo errado. Em Hebreus 1, 13, 14, e fala, e qual dos anjos se assenta à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor fala assim, assenta e guarda. Eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então a Bíblia fala, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão de dar a salvação? A Bíblia fala, na Bíblia, tem 365 vezes não temas. Então o Senhor fala, eu vou contar talvez na próxima live que eu fizer, vou dar a introdução sobre sonhos. E eu estava muito angustiada por uma situação que estava acontecendo, o diabo me dava sonhos, eu tinha medo de coisas que estavam acontecendo, e o Senhor me deu um sonho, que não vou contar aqui, que é muito extenso, muito longo. O Senhor falou comigo, por que tanto medo? Então, às vezes, nós começamos a imaginar coisas que vão acontecer que não vai, né? Então, o Senhor, Ele fala que Ele está cuidando de nós. Então, a Bíblia fala do espírito de ciúmes. Existem pessoas que têm ciúmes de tudo. Capítulo 13, versículo 4, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 4 diz: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Você sabe que às vezes o espírito de ciúmes está na igreja? Por quê? Por exemplo, você sabe que aquele que ensina a palavra, por exemplo, aquele que instrui a palavra, eu tenho que querer que as pessoas sejam melhor do que ele, né? Jesus, quando ele falou para os discípulos, vos não deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, né? E vocês terão os dons e ainda serão maiores. Jesus não teve ciúmes. Ele falou, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores. Quando eu quero que vocês abram comigo esse versículo, eu acho muito importante, em Números, capítulo 11, versículo 26, diz assim: 11:26 diz assim: porém no arraial ficaram 2 homens, um era Eldade e o outro era Meldade, e repousou sobre eles o Espírito, ou seja, o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. E correu um moço e o anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Meldade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito.
Você sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro do homem como é no Novo. O Espírito Santo ali habita dentro de nós. Naquela época, a manifestação do Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas. Então houve uma manifestação de Deus. O Espírito Santo veio sobre as pessoas. Então, Eudade e Medade, quer dizer, eles não eram seguidores de Jesus. Então, as pessoas ficaram com ciúmes. E um moço correu e falou, olha, Moisés, eles estão profetizando, Eudade e Medade profetizam no real. E Josué falou, olha, proíbe, Senhor. E ele falou, não, antes que todos profetizassem. Então, quando você é usado por Deus, você tem que crer que os seus frutos eles têm que permanecer. Né? O Senhor fala, eu não vou falar sobre isso, até anotei, mas não vai dar tempo de falar. O Senhor fala que há diversidade de dons, a diversidade de ministérios, mas um é o mesmo Espírito. Eu não posso, aquele que profetiza, não pode ter ciúmes daquele que prega a palavra, aquele que faz uma limpeza, não pode ter ciúmes daquele que canta, daquele. Então, a Bíblia fala que há diversidade de dons, e todos os dons são para Deus. Eu não posso achar que uma função é melhor do que a outra, ter ciúmes, né? E a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 7, que nós não devemos nos gloriar, né? Nós temos que, o Senhor me usa para, sei lá, para ensinar, por exemplo. Eu não tenho que me gloriar porque é o Senhor que me usa. Eu estou aqui apenas como instrumento de Deus. Então, a Bíblia fala, vou ler esse versículo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, do 1 ao 7. Diz assim. Vou ler o 6, tá? Para resumir. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou me ouve. Então a Bíblia fala aqui, no versículo 7, para que não exaltasses pelas excelências das revelações foi me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui é motivo para outro estudo, mas não vai dar tempo de explicar tudo. Então a Bíblia fala aqui que Paulo tinha um espinho na carne. Alguns estudos, a Bíblia não fala qual era esse espinho. Em nenhum momento a Bíblia fala. Mas não vou falar hoje, porque não vai dar tempo. Mas depois eu respondo para vocês, se vocês quiserem, particularmente. A Bíblia fala que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Então dá a entender que ele tinha uma certa dificuldade. Porque ele mandou, acho que Timóteo escrever as cartas para ele. Então, em outro momento fala que ele escreveu com letras garrafais. Então, outra passagem ele fala que se possível fosse, ele foi tão bem recebido que se possível fosse, as pessoas lhe dariam seus próprios olhos. Então, dá a entender que ele tinha um espinho na carne. Ele profetizava, os lenços, né, os aventais curavam. Então, ele era usado por Deus. Mas foi lhe dado um espinho na carne para que ele não viesse se exaltar pelas excelências das revelações. Então, nós temos o nosso espinho na carne, né? Então, o Senhor permite que nós façamos a obra dele, mas ele não divide a glória dele com ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém, mas sou um instrumento de Deus para falar com vocês. E cada um de vocês tem um dom específico. E Deus te usa no dom que Deus te deu, né? Então, não existe dom melhor do que ninguém. Então, outra manifestação demoníaca. Você sabe que na igreja existe espíritos de adivinhação? Existem pessoas... Então, é por isso que a gente precisa buscar o dom de discernimento. Então, aqui em Atos, você sabe em Atos 16, eu vou ler esse versículo. Atos 16. Atos 16. Paz, pastora Kátia, Deus abençoe. Atos 16, versículo 16, diz assim. E aconteceu que, indo na oração, saiu
ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: este homem, sendo judeus, perturbou a nossa cidade. Vou dar aqui a referência. Esse demônio aqui, ele estava mentindo? Então, às vezes, o diabo não é... nós sabemos que ele é mentiroso. Mas, algumas vezes, ele fala a verdade por quê? Ele quer... Por que ele caiu? Ele queria... Ele sabe por que ele caiu, por causa da soberba. Então, muitas vezes, o diabo, ele usa a pessoa aqui com a bajulação. Então, aqui, essa mulher falava, essa jovem falava: olha, estão indo aí homens, né? Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles não estavam mentindo. O demônio não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Mas ele queria, com essa intenção, o quê? Mexer com o ego deles. E Paulo ouviu isso por muitos dias. Eu até falei no estudo passado que muitas vezes, às vezes a gente vê uma situação demoníaca, talvez dentro da sua casa. Às vezes uma situação, né? Por exemplo, Jesus, quando falou para Pedro, quando ele falou: olha, não é você que fala, aparta de mim, Satanás, né? Ele não falou para Pedro? Quando ele falou: olha, não vou deixar que façam isso com você. Ele não estava falando com Pedro, mas ele repreendeu uma situação que o diabo estava, né, falando no ouvido de Pedro. E Pedro foi usado pelo demônio. Então, aqui a Bíblia diz que Paulo, por muitos dias, ele viu aquela mulher falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias ele não repreendeu. Muitas vezes nós vemos situação dentro da nossa casa, dentro da igreja, pessoas, e a gente teme em repreender ou passa desapercebido, a gente não percebe que é um demônio. Então existe... E ali o demônio não saiu enquanto ele não repreendeu. Existem situações que você não vai ser liberta enquanto você não usar da autoridade que o Senhor te deu. Eu tenho que me posicionar e repreender esse demônio que está atuando, né? Então ele estava falando a verdade. E aqui ele teve um momento que ele parou e falou: olha, aqui. E fez ela, versículo 18, ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia. Existem situações que o Senhor permite. Houve uma situação que no meu ministério, que eu vou falar em poucas palavras, eu estava super atarefada, cheia de coisas para fazer. Eu lembro que eu já dava aula, e a igreja era mais ou menos grande, não era a igreja não era a minha igreja aqui, que o Senhor me deu para eu apacentar, para cuidar do reino dele. Eu estava numa outra igreja muito grande. E eu lembro que eu dava aula de manhã, em 2 horários, 2 aulas, eu dava no primeiro horário da manhã, e à tarde eu dava aula na sede, que era muito grande. Então eu vinha várias igrejas de várias regiões, e eu dava aula para mais de 300 pessoas ali. E aí, enfim, aí eu tinha que almoçar rapidinho e ir para a igreja. Aí eu chegava lá, tinha que subir o mezaninho todinho, ligava o som, ligava o microfone, colocava o pedestal, colocava o lugar para colocar a Bíblia, pegava a lousa, que eu dava aula com caneta, pegava a lousa, depois pegava água. Teve uma vez que eu esqueci a apostila, tive que ir lá no seminário buscar, que era 2 quarteirões da igreja. E aí eu fui lá buscar a apostila, tinha esquecido a apostila. Então eu voltei num estresse tão grande, me deu vontade de sentar e chorar e não dar mais aula, porque eu já estava na carne já, tão nervosa que eu estava. E aí eu chorei pro Senhor e falei: Senhor, olha, ninguém me ajuda a fazer nada. O Senhor falou assim: eu vou deixar você passar por isso, para você aprender a delegar. Eu queria fazer tudo sozinha, eu não delegava. Eu achava que... Eu nunca gostei. Quem me conhece sabe, eu nunca gostei de dar ordem. Fulano, você faz isso, fulano, você faz isso, fulano, você faz isso. Porque eu sei que as pessoas têm, às vezes, uma péssima impressão de pastores ou de autoridades, porque as pessoas acham assim: pastor é folgado, quer tudo na mão. Mas o Senhor nos ensina a delegar. Aí eu cheguei num outro sábado, o Senhor falou comigo audivelmente isso daí. E você tem que aprender a delegar.
E eu tive um sonho, o Senhor falou comigo. Aí no dia seguinte eu contei o sonho e falei, a partir de hoje eu quero chegar e estar pronta. A partir daquele momento, irmãos, eu não tive mais trabalho. E as aulas começaram a fluir maravilhosamente. Tinha copo de água, traziam até água mineral para mim, água fresquinha. A lousa estava montada, os pedestais de colocar as Bíblias estavam montados. E eu não precisei mais me preocupar. A Bíblia fala que eu não tenho que me preocupar em servir as mesas. Eu tenho que me preocupar com a palavra de Deus. A Bíblia fala que tem os obreiros que vão se preocupar em cuidar da mesa. Eu tenho que me preocupar com a palavra. E eu estava me preocupando com a mesa porque, por vergonha, por não usar da minha autoridade e ensinar as pessoas. Às vezes nós temos que ensinar, às vezes nós padecemos porque nós não conseguimos delegar. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo, a gente não tem que fazer tudo. A gente tem que aprender a delegar. O Senhor fala, eu não posso parar de servir, né? A Bíblia fala no Novo Testamento, eu não posso largar a palavra e servir a mesa. Ou eu sirvo a mesa, ou eu cuido da palavra. Então aqui, essa situação, Paulo aceitou por muitos dias, né? Depois de muitos dias, que aquele demônio, né? Falou, olha, esse homem é um homem de Deus. Por que ele não repreendeu logo da primeira vez? Não estava vendo que era o diabo? Então, às vezes, a gente vê que é o diabo, mas a gente não consegue repreender. E o Senhor nos deixa padecer por algumas coisas, porque o Senhor quer usar a nossa vida. O Senhor quer que a gente assuma a nossa condição de autoridade que Ele nos deu. Ele não nos deu autoridade. Então, a gente tem que usar da autoridade. Outra coisa que leva à possessão demoníaca, espírito de prostituição, né? E a Bíblia fala sobre o espírito de prostituição. Não vou ler o versículo, mas depois você anote aí, porque já está chegando quase a hora de terminar, eu quero concluir essa matéria, tá? Então, aqui, a Bíblia fala sobre o espírito de prostituição. Ou seja, que levam né, porque existem pessoas que... O diabo, de repente, ele não quer te levar logo para o inferno. Ele quer, a Bíblia fala, porque tu não és quente e nem frio, mas tu és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Ele deixa você na igreja. Ele deixa você cantar, ele deixa você pregar, ele deixa você fazer tudo na igreja. Mas se você for morno, a Bíblia, o diabo conhece a palavra. Ele sabe que se você for morno, o Senhor vai vomitar da boca. Então, por exemplo, um espírito de prostituição. Existem pessoas que são crentes, já aconselhei pessoas que estão na igreja, que tem, não dá para falar aqui, né? Mas existem pessoas que cometiam pecados terríveis, vendo coisas na internet. Eu vou falar, se masturbavam, né? Pessoas, mulheres, pessoas. E ali o diabo não quer, ele quer que a pessoa seja suja. Porque, na realidade, ele sabe que naquele dia o Senhor vai ver um espírito de prostituição. Existem crentes que têm esse vício por longas datas, por longos anos. E não é só homem não, gente, é mulher também. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ainda que entre quatro paredes, o Senhor falou no versículos anteriores, lá para cima, os que entraram agora, depois volta essa live e o Senhor falou ali, né, sobre pecados escondidos, que Deus vai trazer à tona. Paz, evangelista, Leonice, Deus abençoe, em nome de Jesus. O Senhor fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vou dar esse exemplo desse copo com água. Eu não posso, né, de repente, a Bíblia fala que a água tem que ser transparente. Então, não adianta essa água estar meia turva. Você bebe uma água turva? Se alguém te der um copo de água, ela não está preta, ela está turva, você bebe? Né? A Bíblia fala que nós temos que estar limpo e cristalino como essa água. Né? A Bíblia fala de uma fonte, não pode ser água doce, e a mesma fonte não pode ser água salgada. Então, um cristão que está em cima do altar, ou um servo de Deus, ainda que não esteja em cima do altar, mas é um crente genuíno, o Senhor fala que ele vai limpar as vestes da noiva. As vestes da noiva não podem estar encardidas. De repente, o que é pior?
uma veste suja. Uma vez eu fiz essa pergunta na igreja, ninguém soube responder. Uns falaram que era uma coisa, outros falaram que era outra. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é pior, o sujo ou o encardido? Você sabia que tem uma palavra que fala não vou me recordar o versículo agora, que o Senhor fala que ele vai lavar a igreja com sabão de lavandeiro. Você sabe como que é feito sabão de lavandeiro? Com soda cáustica, né? Com cândida, né? Enfim. Então, o encardido, você não consegue limpar. Outro dia eu peguei uma roupa encardida, uma roupa suja, uma criança brincou na terra, você coloca lá no sabão lá, e a sujeira já sai. Mas a sujeira constante, uma meia, por exemplo. Já tentou lavar meia de criança que anda descalço dentro de casa? Ela não limpa nunca mais, não limpa mais. Então, existem crentes que eles estão aparentemente limpos, mas estão encardidos. Então, a Bíblia fala que o encardido, a Bíblia fala que ele não vai levar uma noiva manchada. Existem crentes que estão com as vestes tão brancas, mais ou menos brancas, mas estão manchadas. Então, não existe pecadinho, como diz, né, alguns crentes, que eu sempre ouvi isso desde quando eu era nova convertida, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então, a proporção de pecado é pecado. Independente, o Senhor quer te usar para uma determinada área, eu tenho que estar limpo para ser usado para aquela área, né? Em 1 Coríntios 6, estou terminando já, tá? Deixa eu ver, falta um pouquinho aqui, falta um pouquinho, mas eu termino hoje. Eu não vou ler esse versículo, então. Então, vocês anotem aí para ler. Já li uma referência dessa parte em 1 Coríntios 6, do 19 e 20. Depois você lê, tá? O espírito soberba é uma das coisas que o diabo usa. Existe tanto crente soberbo, né? Porque ele sabe que ele caiu por causa da soberba. Então, é uma manifestação, e geralmente quem é soberbo, ele não reconhece. Se você falar, irmão, você é soberbo, ele até bate em você. Ele, né, é capaz de avançar para cima de você e ele não admite que ele é soberbo. E é soberba, só quem sabe tratar é Deus. E como que Deus trata a soberba? Exatamente isso que você respondeu mesmo, com humilhação. A única maneira de Deus tratar o soberbo é humilhando. Então, a soberba, ela tem o orgulho, a obstinação, a indolência, a rebeldia. Toda pessoa que é soberba, ela é rebelde. Você já notou? Você já trabalhou com pessoa soberba? Fulano, isso que tá errado, não tá certo. É igual criança quando vai pra escola, né? A professora ensina, às vezes, dá uma aula mais ou menos errada, e aí, ou escreve alguma coisa errada, porque o professor também erra, né? Todos nós erramos. Às vezes acontece de um professor escrever um português errado lá, e a criança escreve, aí o pai fala, não, filho, essa palavra tá errada. Não tá errada, não. Foi o professor que ensinou. Então, ela não aceita ser corrigida. Então, aqui, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba procede à ruína. Maneiras como nós devemos exercitar para expulsar o demônio. Porque existem pessoas que, às vezes, aceitam, como eu falei no começo. Às vezes, a pessoa está vendo que é um demônio, mas não reconhece que é um demônio. Fulano tem a característica, assim, ele talvez é soberbo, talvez ele é a personalidade dele, mas às vezes existe um demônio que precisa ser, né, amarrado e expulso. Vamos ver aqui. Maneiras de exercitarmos a nossa autoridade sobre o diabo e sobre os demônios. É sempre em nome de Jesus. Eu nunca vou expulsar em nome de Cristiano, né? Existem pessoas que nem falam o nome de Jesus porque acham até melhor do que Jesus. Primeira coisa que eu tenho que fazer é amarrar os demônios. A Bíblia fala em Marcos 3, versículo 27, ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa, né? Ou seja, o segundo passo, ordenar que saiam, né? Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu tinha medo dos demônios, né? Se alguém falava, a pessoa está endemoniada, eu fugia dos demônios. Eu não tenho que ter medo. A Bíblia fala em 2 Coríntios 10, versículo 5, a Bíblia fala destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Por exemplo, eu começo a pensar coisas, né? O diabo coloca pensamentos ilícitos, né? Eu tenho que levar o meu pensamento cativo a Cristo, né? E a Bíblia fala resistir. Em Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá.
Ou seja, eu vou destruir as fortalezas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que leva à destruição das fortalezas é o quê? Eu tenho conhecimento da palavra, né? Porque já viu, às vezes você vai fazer um culto de libertação, uma amarra te expulsa, né? Então, às vezes, a pessoa tem que conhecer a palavra para poder expulsar um demônio. Porque existem pessoas que começam a sapatear, não, o diabo está debaixo dos meus pés, e começa a brincar com o diabo, daqui a pouco a pessoa é retalhada espiritualmente. Por quê? Não conhece a palavra de Deus e começa, né, e fazer coisas, né? Já vi pessoas fazendo até amarrando lacinho no pulso para repreender demônios. Então, tem coisas que algumas pessoas fazem. Infelizmente, já vi na internet, pessoas, a palavra é consagrada, mergulha a palavra dentro de uma bacia de óleo para consagrar a palavra. A palavra de Deus não já é consagrada por si só, não precisa colocá-la dentro de um refratário com óleo para ungir a palavra para pregar. Então, existem pessoas cometendo tantas heresias. Uma das coisas que traz libertação, inclusive outro dia eu liguei para uma pessoa, e a pessoa estava precisando de oração, fui orar por ela, e aí eu percebi que a pessoa do outro lado, ela ficou meia possuída. Então, existem momentos que o louvor, a palavra, ela atormenta. Então, por exemplo, você sabe que Saul, ele ficou endemoniado, né? E o que libertou ele? Em 1 Samuel, capítulo 16 ao 23, a Bíblia fala que mandou chamar, né? Vou ler aqui esse versículo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 ao 23. Né? O louvor, ele traz um quebrantamento. Ele afasta qualquer tipo de espírito demoníaco, né? Que eles não suportam ouvir. Porque o diabo, ele era regente de música no céu, então ele não consegue ouvir um louvor, né? Então, uma casa que tem sempre louvor, o diabo não permanece. Versículo 12, diz assim: e mandou chamá-lo, e fez entrar. Ele era ruivo e formoso, e de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentando um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, ao nosso Senhor, a seus servos que estão na sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando um espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a mão. Não vou ler todo esse versículo, que você conhece a passagem, e estou remindo o tempo aqui. Então, aqui, um servo de Deus, ungido, né? Porque existem muitas pessoas que tocam e que parecem latas vazias. Não sei se você já viu pessoas que têm um espírito de soberba, que quando ela canta, parece que tá batendo em lata. Tão vazia que ela tá. Então, não adianta tocar de qualquer jeito. Tem que ter uma unção do Senhor para você fazer a diferença. Porque o diabo não vai se incomodar com quem berra em cima do altar, ou que canta de qualquer jeito, ou quem faz de qualquer jeito. Porque existem pessoas que falam assim: nós sabemos que o Senhor, ele habita no meio dos louvores, que todo aquele que tem fôlego de vida louve o Senhor. Tudo bem, nós podemos fazer isso. Mas aquele que está separado para ministrar louvor, ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar em oração, se preparar na palavra. Ele tem que buscar de Deus para fazer a diferença, né? Eu sei que mesmo aquele que não sabe cantar, ele pode prestar culto ao Senhor. Pode louvar ao Senhor, sim. Mas nós temos que saber que se nós somos separados para um ministério, nós temos que fazer o melhor, né? Então, a Bíblia fala que essa casta de demônios, ela sai com jejum e em oração. Então, nós temos que buscar em jejum, buscar em oração. Então, um cristão genuíno, ele não pode ser possuído por um demônio. Mas ele pode
sofrer ataques, retaliações, né? O estágio de possessão é quando a pessoa vem dando brecha, e chega o estágio final, né? Mas o cristão, ele pode, né, ser atormentado, com medo, com angústia, né? Ter sonhos, né? Na próxima aula eu vou entrar com sonhos e visões. Nós vamos explicar um pouquinho, né? Porque algumas pessoas me ligam pedindo para eu interpretações. Eu não tenho dom de interpretações, mas algumas experiências que nós podemos, e o Espírito Santo falando com a gente tem uma certa experiência, né? Deus me usa muito em sonhos, me fala muitas coisas em sonhos, e tem me dado muitas revelações em sonhos. Então, eu montei uma apostila, mais ou menos, e nós vamos entrar com a próxima aula sobre isso. Então, para terminar, a conclusão desse estudo aqui, a Bíblia fala que eu não posso expulsar um demônio se a pessoa não consentir. Então, existem pessoas... Você vai na casa de uma pessoa, eu posso orar por você se a pessoa consentir, porque não adianta eu expulsar um demônio e a pessoa não quer. Porque aí eu expulso aquele demônio e a pessoa não quer, se liberta, aí a pessoa volta para casa e volta com as mesmas práticas. Aí vem mais 7 demônios, entendeu? A pessoa tem que querer, né? Por exemplo, você vai ministrar para uma criança, é necessário o consentimento dos pais, porque a responsabilidade de ministrar futuramente é deles, né? Por exemplo, a criança, ela é liberta, né? E a responsabilidade é dos pais para ministrar a palavra de Deus, ensinar, né? A Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então, nós temos que buscar a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Amém, queridos? 9h30. Eu acho que eu comecei, eu acho que era 8h30. Cheguei um pouquinho atrasada, ainda fui resolver algumas coisas aqui na igreja. Enfim. Vamos orar. A próxima matéria... Nós vamos falar, como eu já falei aqui no começo, sobre sonhos e visões. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, eu não gosto de dar aula correndo assim não, sabe? Você viu que às vezes eu tropeço nas palavras porque eu quero falar rápido e o tempo não dá. Eu gosto de dar aula tranquila. Quem já me viu dando aula sabe que eu gosto de explicar as coisas bem detalhadas, mas sabe como que é, né? Live não pode ficar muito grande, senão as pessoas não acompanham. Mas enfim... futuramente, quando voltar tudo normalmente, e aí eu volto a dar aula na igreja, e aí eu vou explicando por etapas, né? E explicando devagarinho, pausadamente, que tinha tantas coisas que eu passei por cima aqui, que eu não gosto de fazer aula assim, sabe? Ai, me sinto até cobrada. Mas enfim, como eu prometi que eu terminava hoje, eu terminei, falei as partes mais, né? Enxuguei algumas coisas aqui, que a minha apostila, quando faço grande demais, uma apostila dá para dar 3 aulas. Mas amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus abençoe a evangelista Leonice, a Maria, a Kátia. Tem algumas outras pessoas que eu não estou vendo aqui, né? Em nome de Jesus, as que vão entrar futuramente. A Priscila. Enfim. Tem um monte de nomes aqui. Na igreja também tem algumas. Deus abençoe o Nilo. Deus abençoe a Vitória. Me perdoe se eu não falar o teu nome, tá? Que eu não sou muito leiga nesse aspecto aqui da live, mas se sintam abençoados. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, coloco diante de Ti cada um dos Teus filhos que acompanharam, aqueles que vão acompanhar, que o Senhor venha abençoar individualmente a vida dos Teus filhos, que cada palavra que foi mencionada, meu Deus, que seja dirigida diretamente ao coração dos Teus filhos, que eles venham crescer na graça, no conhecimento, que essa palavra caia em boa terra, Senhor, para que venha dar seu fruto na estação própria, que eles sejam usados, meu Deus, para repassar essa live, meu Deus, compartilhar, para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam libertas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas vidas agora sejam instrumentos nas Tuas mãos, meu Pai, e que cada uma delas, meu Deus, esteja sensível à voz do Teu Espírito Santo, meu Deus, obedecendo o Teu vídeo, o Teu chamado, não jogando a toalha, meu Deus, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Muitas vezes o diabo quer colocar uma sentença de maldição sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, dizendo que nós somos incapazes, dizendo que nós não podemos fazer, que nós não podemos ir além, mas o Senhor usa a cada instrumento como o Senhor quer. Nós somos apenas os Seus nossas vidas, meu Deus, para que nós venhamos fazer somente a Tua vontade e não dar ouvido para as vozes malignas que nos mandam parar ou
dizendo coisas, meu Deus, para entristecer o nosso coração, mas que o Senhor venha alcançar, Pai, individualmente a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que a bênção esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E que você dê liberdade para o Espírito Santo te usar na sua simplicidade. O Senhor, Ele usa você da maneira como você é. Não queira copiar A, copiar B, copiar C, porque Deus já deu para ele da maneira que Deus quer usar ele. Seja você, seja simples como você é, vá do jeito que Deus quiser que você vá, mas vá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?